Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus nessa manhã sobre toda a sua vida, que possamos nesse dia sentir os anjos do Senhor acampando ao nosso redor, nos livrando de todos os males. O maior desejo do nosso coração é um dia podermos nos encontrar com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 35, versículo 1 e o versículo 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Os meios de Deus para falar com o seu povo são diversos. Nós muitas vezes não conseguimos compreender a todos os meios pelos quais Deus quer falar conosco, mas nós jamais devemos nos esquecer. Deus quer falar com os seus filhos em todo e qualquer momento. É um Deus comunicativo, é um Deus que se faz presente na vida do seu povo. É esse mesmo Deus que um dia falou para Moisés construir um tabernáculo para que ele pudesse estar próximo dos seus filhos. É esse mesmo Deus que toma a iniciativa de quebrar a barreira do pecado, vir morrer morte de cruz, para que os seus filhos, mais uma vez, possam ter a ligação contínua com ele. É esse mesmo Deus que promete um dia vir aqui a essa terra, buscar os seus filhos para que eles possam estar ao lado do seu Deus eternamente. O desejo de Deus é que nós um dia possamos assentar ao seu lado, conversarmos com Ele, abrirmos o nosso coração e ouvirmos os seus conselhos e as suas orientações. No capítulo 35 nós podemos ver que Deus usa uma ilustração de uma tribo para salvar, para falar às outras tribos, chegar ao coração de um povo que estava longe dele, seus corações estavam endurecidos e não queriam ouvir a sua voz. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, essa experiência citada e narrada pelo profeta Jeremias aconteceu logo nos primeiros anos do seu ministério, quando ele estava profetizando em Jerusalém e Judá. Um pouco antes dos babilônicos atacarem Jerusalém, exatamente no período em que o rei Joaquim estava finalizando o seu ministério, e pela primeira vez os babilônicos atacaram a Jerusalém. Praticamente tudo que nós precisamos saber e que temos a respeito da tribo dos recabitas é o que nós encontramos aqui no capítulo 35 do livro de Jeremias. Eles são filhos de Jonadab, filho de Recabe, que viveu nos dias de Jeú, rei de Samaria, aproximadamente 240 anos antes de Cristo. Jonadab insistiu com a sua tribo para que eles adotassem um estilo de vida rígido, um estilo de vida que pudesse agradar a Deus, e aquelas pessoas passaram a ser fiéis ao estilo de vida que o seu pai tinha lhe proposto. O pedido de Deus para o profeta Jeremias é que ele levasse essa tribo para uma das câmaras do templo, e ali lhe oferecesse vinho para essas pessoas. Deus sabia que essa tribo seria fiel a ele. Jeremias seguiu ao pé da letra, convidou a tribo dos recabitas, os levou para dentro de uma das câmaras do templo e colocou vinho diante deles. Mas os recabitas tinham um estilo de vida, eles não tomavam vinho, e Deus estava dando uma lição através desse ensinamento da vida dos recabitas. Os recabitas tinham um estilo de vida semelhante aos nazireus. Eles viviam longe da cidade, eles não tomavam vinho, e essa maneira de viver agradou ao Senhor. Eles eram zelosos, não se contaminava com a cultura e os ensinamentos vulgares da sua época, eles se mantinham longe desses ensinamentos. Jeremias capítulo 35, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a essa terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém por causa dos exércitos dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Na verdade, os recabitas, eles moravam longe da cidade de Jerusalém. Eles viviam como o nazireu viviam. Mas, na verdade, no período em que Jeremias os convidou para que eles pudessem passar por essa prova, eles foram a Jerusalém. E foi exatamente no período em que os babilônicos atingiram e conquistaram Jerusalém.
Nabucodonosor, quando se deu conta dessa tribo, foram eles que se voltaram para Nabucodonosor e falaram: nós não somos daqui, nós estamos aqui em decorrência de um convite, mas a nossa terra, a nossa região, a nossa cidade é longe daqui, e eles foram liberados para voltar para a sua cidade. Mas a forma pela qual os recabitas se portaram é a maneira pela qual Deus queria mostrar para todos os israelitas que era dessa maneira que ele esperava que os seus filhos vivessem. Os recabitas foram fiéis a um homem que já estava morto, e os israelitas não estavam sendo fiéis a um Deus que estava vivo, que governava e queria os abençoar e queria conduzir as suas vidas. O povo de Deus não estava sendo fiel a esse Deus. Deus esperava que, da mesma forma como os recabitas tinham se mantido fiéis aos seus ancestrais, Deus esperava também que todo israelita fosse fiel ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Pelo fato dos recabitas terem se mantido fiéis a Deus, Deus declarou uma bênção sobre essa tribo, de que nunca faltaria homem para lutar as suas batalhas. Deus iria multiplicá-los, Deus se manteria presente na vida deles, Deus os fortaleceria e nenhuma outra nação teria poder de vencê-los. Diante das dificuldades que Jonadab observou na sua época, ele aconselhou os seus familiares a não construírem casas, a não beberem vinho e não fazerem plantações. Diante de todas as dificuldades que ele enfrentava, essa foi a solução que ele encontrou para que as suas tribos e os seus familiares tivessem melhores condições de vida. Esse estilo de vida foi suficiente para salvar e orientar toda uma tribo. Deus a tomou como sendo modelo para toda a nação de Israel. Se o povo de Deus se mantivesse fiel, como os recabitas se mantiveram fiéis a um homem, Deus sempre estaria ao lado do seu povo. Deus jamais se afastaria do seu povo. Deus não permitiria que nenhuma outra nação tocasse no seu povo. Deus usa um sermão prático para falar ao coração de todo israelita. Da mesma forma como os recabitas foram fiéis, Deus esperava que o seu povo também fosse fiel a ele. As bênçãos de Deus eram condicionais. Se eles se mantivessem fiéis ao Senhor, a bênção do Senhor estaria sobre todo israelita. Mas se eles não fossem fiéis a Deus, Deus iria ainda permitir que os povos inimigos os atacassem, os levassem cativos, e eles iriam passar pelo cativeiro e muito sofrimento. Querido amigo, hoje também cada um de nós precisamos avaliar a maneira como nós temos vivido para com o nosso Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus abençoa a nossa vida. Jamais devemos nos esquecer. As bênçãos do Senhor sobre cada um de nós são condicionais. Quando obedecemos, Deus se mantém fiel a nós. Mas quando nós abandonamos ao Senhor, Deus permite que nós vivamos uma vida vulnerável e seremos atacados pelo nosso adversário. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para Ti. Toma o nosso coração, molda a nossa vida, é o meu pedido e a minha oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.